Beleza, pessoal? Sou o João Paulo, mas podem me chamar de JP. Esta é minha primeira videoaula de matemática do ensino médio para o terceiro ano. E o assunto abordado vai ser geometria analítica, tópicos, plano cartesiano e distância entre dois pontos. Vamos que vamos! Plano cartesiano. O sistema cartesiano ortogonal é formado por dois eixos perpendiculares entre si. Então aqui nós temos dois eixos, o eixo na horizontal e o eixo na vertical. Então nós temos o que? Quando os dois eixos se encontram bem aqui no centro, eles formam um ângulo de 90 graus. Então esse ponto de encontro vai ser chamado de origem. Ela é apresentada pelo par 0 e 0. Continuando, podemos ver bem aqui que esse eixo na horizontal é chamado de eixo X, que recebe o nome de eixo das abscissas. Mais acima, nós temos o eixo Y, que é chamado eixo das ordenadas. Então percebam que, quando esses dois eixos se cruzam aqui no centro, que é chamado de origem, o nosso plano foi dividido em 4 partes iguais. Então, essas partes recebem o nome de quadrante. Sabemos que temos o sentido horário, que é o sentido do ponteiro do relógio, e o sentido anti-horário, que é contra o movimento dos ponteiros do relógio. Então, nós temos o quê? Na primeira parte, bem aqui, o primeiro quadrante, nós estamos seguindo no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, seguindo, passa a ser o segundo quadrante, aqui terceiro quadrante e aqui quarto quadrante. Então vamos agora para um novo tópico, coordenadas do plano. A localização de um ponto P, formado por quem? Pelo par x de P e y de P, no plano cartesiano é feita pelas suas coordenadas abscissa e ordenada. Então, todo ponto nesse plano cartesiano, ele vai ter o quê? Obrigatoriamente, uma abscissa e uma ordenada. Que a abscissa representa o x e a ordenada representa o y. Então, bem aqui eu marquei um ponto P. Esse ponto P, se eu pegar bem aqui e trouxer ele para cá, descer, vai bater em cima do 3. Porque cada espaço desse aqui, nós temos uma unidade. Então, e se eu pegar esse mesmo ponto P e levar para cá, vai bater exatamente no 5, na ordenada. Como é que eu localizo um ponto? Então, qualquer ponto que eu botar aqui nesse plano, ele vai ter obrigatoriamente um x e um y. Esse ponto aqui é chamado de par ordenado. Por que par ordenado? Porque exatamente tem que seguir uma ordem. E par, porque são dois valores. Então, nós temos aqui, a ordem é sempre essa. O primeiro, a abscissa, que é o x de P, e posteriormente vem y de P, que é a ordenada. Então, não pode mudar, já que o nome é par ordenado. Então, aqui nós temos o quê? Como localizar um ponto no plano cartesiano? Primeiro, você parte da origem. Só tem dois movimentos que você vai fazer, horizontal e posteriormente na vertical. Caminhei 3 unidades na horizontal e subi 5 unidades na vertical, formando assim o par ordenado P, 3 e 5. Então nós temos que o quê? Que o 3 é a abscissa de P, como eu falei, o x, sempre começa pelo x, e o 5 é a ordenada de P. 3 e 5 são as coordenadas de P. Então, quando se fala em coordenada, fala no par em si. Todo ponto é formado pela essa expressão bem aqui, o par ordenado de x e y.
Vamos agora para o próximo tópico. Sinais no plano. Então nós temos o que aqui? Aqui nós temos um plano cartesiano. E nesse plano cartesiano nós temos, já que o x é uma reta numérica, então bem aqui o centro vai ter a origem. Então a origem vai dividir o x, aqui o eixo x, em duas partes, que é a parte positiva e a parte negativa, já que isso aqui é uma reta numérica. A mesma coisa vai acontecer com o y. O y vem aqui ao zero, então para cima a parte positiva e para baixo a parte negativa. Então ficou assim. Nessa parte aqui temos positivo do x e positivo do y, porque os dois estão na parte positiva. Então tem um par ordenado positivo e positivo. No segundo quadrante, aqui, como é o primeiro quadrante, então é positivo e positivo. No segundo quadrante temos positivo e negativo, mas só que tem que seguir a ordem, então não é positivo e negativo. Eu vou começar de quem? Negativo e positivo. No terceiro quadrante temos negativo aqui e negativo daqui, então temos negativo e negativo. E no quarto quadrante temos quem? Positivo e negativo. Aqui, como eu falei, é a origem. Aqui é o eixo x, né? Então todo ponto que tiver sobre o eixo x, o y obrigatoriamente vai ser zero. Então para todo e qualquer ponto que tiver aonde? Na abscissa, o valor de y vai ser zero. E consequentemente, todos que tiver sobre o eixo y, que é o das ordenadas, quem vai ser zero agora não é o y, vai ser quem? O x. Então x igual a zero, porque o ponto está localizado sobre o eixo y. Então o y vai ter um valor que pode ser zero, né, se tiver aqui também, mas pode ser também qualquer outro valor em cima do próprio eixo y. Bissetriz dos quadrantes. Então, aqui nós temos a primeira bissetriz, que passa nesses dois quadrantes. Bissetriz, essa reta bem aqui, que vai dividir o ângulo de 90 graus, em duas partes iguais. Ó. Então, na parte de cima, aqui eu tenho 45 graus, e aqui embaixo também eu tenho 45 graus. A mesma coisa acontece aqui embaixo, 45 e 45. Já que aqui é um quadrado, e aqui está passando pela diagonal desse quadrado. Então é 45 e 45. Então bissetriz é isso, essa reta que vai dividir o ângulo de 90 graus aqui dos eixos em duas partes iguais. Aí aqui nós temos bissetriz 1, 3. Por que isso? Porque é a bissetriz que passa nos quadrantes 1 e no quadrante 3. Então nesse caso eu falo que ela é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E aqui passa exatamente no quadrante 1 e no quadrante 3. E aqui tem uma propriedade bem interessante. A propriedade dela é que o x vai ser igual ao y. Em outras palavras, todo par ordenado que estiver em cima dessa bissetriz, a abscissa vai ser igual à ordenada. Olha só, se eu pegar esse ponto bem aqui, aqui a medida 1. Se eu subir e vir para cá, também vai bater aonde? No 1. Então esse ponto bem aqui vai ser o ponto 1 e 1, que é x igual a y. Bem aqui, se eu olhar esse ponto, a partir daqui nós temos o que? 1, 2, 3, 4. Sobe, bateu lá na bissetriz, gira para cá, vai vir quanto? 1, 2, 3, 4. Então, 4 daqui de baixo com 4 aqui de cima. Então, vai ser o par ordenado 4 e 4. A mesma coisa acontece na parte negativa. Bissetriz dos quadrantes pares, que é B, 2, 4. Porque passa exatamente no 2 e no 4.
Então, qual é a propriedade dessa? É que a abscissa vai ser igual ao oposto da ordenada. Como assim? O menos 1 aqui do x ligado com um positivo. Então, um é negativo e o outro é positivo. Mesma coisa acontece se estiver no quarto quadrante. Se o x é 3, vai estar ligado com o menos 3. Então, essa é a propriedade da bissetriz dos quadrantes pares, que a abscissa vai ser igual ao oposto da ordenada. Se um é positiva, a outra vai ser negativa, e vice-versa. Vamos iniciar o exemplo 1. Determinar o valor real de k de modo que, letra A, o ponto A, formado pelas coordenadas menos 3 e k mais 3, pertença ao eixo das abscissas. Se pertence ao eixo das abscissas, nós temos em mente que esse ponto está sobre a horizontal, exatamente no eixo x, porque pertence ao eixo das abscissas. Então, marquei um ponto genérico. E eu sei que essa coordenada vai ser x, o par x, e 0, já que está sobre o eixo das abscissas. Então, para qualquer valor de x, o y sempre vai ser 0. Então, voltando ao ponto dado, nós temos a seguinte expressão: k mais 3 igual a 0. Nesse caso, temos uma equação. Resolvendo a equação, vamos ter que k é igual a menos 3. Se eu substituir aqui o k por menos 3, que é fácil ver, fica menos 3 mais 3 vai dar 0. O ponto A é formado por menos 3 e 0. E isso vai acontecer se o k for igual a menos 3. Já que a questão pede, determine o valor de k, então já achamos o k. Então a letra A já foi resolvida. Letra B. O ponto B, formado pelas coordenadas 2k menos 10 e menos 5, pertence ao eixo das ordenadas. Então, se pertence ao eixo das ordenadas, quer dizer que o ponto vai estar sobre o eixo y. Então, foi o que eu fiz. Marquei um ponto genérico em cima do eixo y, que qualquer par que esteja em cima do eixo y, o x obrigatoriamente deve ser igual a 0. Em outras palavras, se compararmos esse par ordenado aqui com o par ordenado dado na questão, nós temos que quem ocupa o lugar de x lá é 2k menos 10. Então, o 2k menos 10 está ocupando o valor do x. Então, esse ponto, para pertencer aos eixos das ordenadas, isso tem que ser 0. 2k menos 10 tem que ser 0. Aí é só montar uma pequena equação. 2k menos 10 igual a 0. Logo, 2k é igual a 10. 10 dividido por 2. K igual a 5. Então, letra B foi resolvido. Se o K for 5, ali vai para 0. Ali vai dar 0. Só substituir. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Letra B resolvida. Letra C. O ponto C, formado pelas coordenadas K mais 6 e menos 3, pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Vamos só fazer aqui um pequeno lembrete. Falou bissetriz dos quadrantes pares. Nós estudamos uma propriedade da bissetriz dos quadrantes pares. O que acontece se um ponto estiver nela? Aí, aqui, recapitulando, ficou o quê? Que todo ponto que se tiver na bissetriz dos quadrantes pares, vai acontecer isso. A abscissa é igual ao oposto da ordenada, como já vimos. Então, basta eu aplicar essa regra bem aqui. Aí eu venho aqui e olho. K mais 6
é a abscissa e menos 3 a ordenada. Basta pegar um e dizer que é o oposto da outra. Vamos montar bem aqui. Então temos que K mais 6, que é a abscissa, é igual ao oposto da ordenada, que é menos 3. Botei o parênteses porque não pode ficar dois sinais um próximo ao outro. Então, separa com parênteses. K mais 6, repetir, menos com menos é mais. Então ficou K mais 6 igual a 3. Sendo assim, o 6 foi para o outro lado, ficou K é igual a 3 menos 6. Fazendo o jogo de sinais, K é igual a menos 3. Quem tem dúvida com o jogo de sinal, é só fazer o seguinte, aqui. Vai dar positivo ou negativo. Sinal de menos você deve. Sinal de mais é o que você tem. Por isso que o banco fala que você está com déficit negativo, que você está devendo ao banco. Então, se você deve 6 e paga 3, ainda vai continuar devendo 3. Como é devendo, sinal de menos. Então, K é igual a menos 3. Finalizado também a letra C. Vamos para a próxima. Exemplo 2. No exemplo 2, temos, dado o ponto P formado pelas coordenadas 3 e menos 2, determinar as coordenadas. Aí, nós temos aqui quem? P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, numa questão dessa, vamos ler mais uma vez. Dado o ponto P, então vamos usar esse ponto P em todos essas alternativas bem aqui. Determinar as coordenadas. Do ponto P1, simétrico em relação ao eixo das abscissas. Do ponto P2, simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Do ponto P3, simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. P4, a bissetriz dos quadrantes pares. O P5, em relação ao segmento que une os pontos de coordenadas 5 e menos 1 e 5 e menos 3. Do ponto P6, simétrico em relação à origem. Então, como ainda estamos vendo só par ordenado, nós estamos se acostumando ainda em visualizar a questão. É importante o quê? Fazer o desenho, fazer o plano cartesiano. E já que nós estamos no início, vocês vão ver mais para frente que você visualizando o que está fazendo é a melhor coisa para estudar a geometria analítica, pois pela imagem você consegue projetar seus cálculos. Vamos lá. Primeiro, desenhei o plano cartesiano. Aqui eu marquei o ponto dado na questão, que é exatamente o ponto 3 e menos 2. Então, vamos resolver logo o P1 e o P2. O ponto simétrico desse em relação à abscissa e em relação à ordenada. Como vai ficar? Ó? Se é simétrico, então eu liguei esse ponto P diretamente ao eixo das abscissas, formando um ângulo de 90 graus. Essa mesma distância aqui vai ser projetada depois do eixo das abscissas. Então, aqui tem duas unidades, vai ser gerado por duas unidades. Marquei tanto a minha abscissa como a minha ordenada do outro lado. Marquei o ponto. E o ponto formado foi quem? 3 da abscissa e 2 da ordenada. Esse ponto aqui é o ponto P1. Ele é simétrico em relação a P. Exatamente aqui, essa é a linha divisória, que é o eixo das abscissas. Então, se você pegar esse ponto P e virar essa folha quadriculada exatamente no eixo das abscissas, esse ponto P vai cair exatamente em cima de P1. Então, esse ponto é simétrico a esse. Isso é uma simetria em relação ao eixo X.
Agora vamos fazer uma simetria em relação ao eixo Y. Peguei o ponto P, liguei até o ponto Y, formando um ângulo também de 90 graus. Para fazer simetria correta, tem que formar um ângulo de 90 graus. Continuei. Então, essa mesma distância que está para um lado, tem que ter no outro também. Então, aqui eu tenho 3 unidades, logo aqui também vai formar 3 unidades. Vou marcar o ponto. Marquei o ponto. Esse ponto aqui veio da onde? Do menos 3 com o menos 2. Então, eu tenho um par ordenado, menos 3 e menos 2, que vai ser exatamente o meu P2, que é o ponto simétrico a P, tendo como base quem? O eixo das ordenadas. Agora achar o P3 e o P4. Eu tracei a BC3 dos quadrantes ímpares. Agora eu vou ligar o ponto P, essa BC3, formando um ângulo de 90 graus e projetar essa mesma distância do outro lado. Pronto. Aqui tem 90 graus. E bem aqui é o final dessa distância bem aqui. Vou marcar um ponto e traçar suas coordenadas. Então, esse ponto aqui é o ponto P3, formado por menos 2 e 3. Aqui eu fiz graficamente, mas como ter certeza que é esse valor aqui mesmo? Basta você observar uma coisa. Esse triângulo aqui maior, na parte de cima, ele é congruente a esse triângulo aqui também maior da parte de baixo. Esse lado bem aqui, por que que é? Usando uma propriedade que fala lado, ângulo e ângulo oposto. Então, quando isso acontece em dois triângulos, eles são congruentes, ó. Lado, esse lado, ele é do mesmo tamanho desse lado. Este ângulo, ele é exatamente este ângulo. E este ângulo aqui, que é reto, é igual ao ângulo reto daqui. Lado, ângulo e ângulo oposto. Por essa propriedade, nós podemos cravar a congruência dos dois triângulos. Consequentemente, nós temos essa distância aqui, ela vai ser igual a essa distância bem aqui. E essa distância aqui vai ser igual a essa distância bem aqui. Então vai o que? Se você perceber, vai inverter. Aqui é 3. O 3 vai para frente. Deixa de ser ordenada e passa a ser abscissa. Nesse caso bem aqui, era ordenada e passou a ser abscissa. E aqui era abscissa e passou a ser ordenada. Então isso acontece quando você faz a projeção, a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então há uma inversão dos valores. Vamos agora para a bissetriz dos quadrantes pares. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu fiz a mesma coisa. Liguei o ponto P à bissetriz dos quadrantes pares, formando um ângulo de 90 graus. A mesma distância de cima também eu projetei em baixo. Nós vamos ter uma congruência de triângulos. Dois triângulos vão ser iguais. Com base nisso, vamos ter aqui, o ponto era formado por 3 e menos 2. Inverteu, o 3 passou para cá e o 2 passou para cá. E ao mesmo tempo trocaram-se os sinais. Então esse vai ser o ponto P4. E isso em relação à bissetriz dos quadrantes pares. O que aconteceu aqui? Quando eu projetei do outro lado, houve uma mudança. O 3 passou para o final com o sinal trocado e o menos 2 passou para frente com o sinal trocado também. Vamos ver o que aconteceu. Aqui eu tenho um ponto P
3 e menos 2. O ponto P4, que é exatamente a simetria desse ponto P em relação à bissetriz dos quadrantes pares, ocorreu o quê? O 3 foi para o lugar do menos 2, trocando o sinal, era 3, ficou menos 3. E o menos 2 foi para frente trocando o sinal, era menos, ficou mais. Então, a abscissa troca com a ordenada e também troca-se o sinal de ambos. Aqui nós vimos a simetria em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. O que aconteceu? Apenas muda, a abscissa muda com a ordenada. E aqui, quando ocorre na bissetriz dos quadrantes pares, também muda, mas também muda os sinais. Vamos para a próxima questão. Agora vamos fazer o P5 e o P6. Primeiro eu vou fazer a simetria em relação à origem. Então vou ligar o ponto P até a origem e depois vou continuar essa mesma distância lá em cima. Fiz isso. Ó, agora não é uma reta, é apenas um ponto. Então basta você ligar direto e passar medindo a mesma distância aqui embaixo. Quando eu fiz isso aqui, o ponto ficou ali. Colocando as suas coordenadas, vai ficar menos 3, que vem do x, e o 2, que vem do y. A mesma coisa também, eu posso comprovar esses valores por meio da congruência de triângulos. Esse triângulo aqui é congruente a esse aqui. Então, essa distância é igual a essa, que é igual a essa. E essa distância é igual a essa. Aí ficou como se você observar, ó. 3, menos 3, menos 2 e 2. Apenas trocar o sinal. O que era negativo, aqui é positivo, ali é positivo e aqui é negativo. Isso foi a simetria em relação à origem. E como seria agora a simetria em relação a um segmento de reta? Aqui, ó. Então aqui eu tenho um ponto, 5 menos 1. E aqui eu tenho o ponto 5 e menos 3. Vou ligar esse ponto a essa reta, formando um ângulo de 90 graus. E a partir de então, eu vou continuar com a mesma distância daqui para cá, mas do outro lado. Sempre formando um ângulo de 90 graus. Então o ponto vai ser formado bem aqui. Essas coordenadas é mais fácil ver. Por quê? Porque essa distância é igual a essa. Essa distância é igual a essa. Por quê? Porque exatamente essa reta aqui, ela é paralela ao eixo Y. Não tem nenhuma mudança. Está na mesma direção, ó, 90 graus. E se eu trouxer para cá também tem 90 graus. Essa aqui, o P6, fica fácil ver que as coordenadas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ligado ao menos 2. Então essa é a simetria do ponto P em relação a esse pequeno segmento de reta aqui formado pelos pares 5 menos 1 e 5 menos 3. Mais uma questão resolvida.